Existem algumas carreiras que elas não são para a vida toda, né? Ou porque ela tem um limitador da idade, ou porque elas ficam obsoletas por conta da tecnologia. Então, quando você escolhe uma carreira, você tem que levar isso em consideração. Será que essa carreira que você está escolhendo vai existir daqui a 10 anos? E até com que idade você vai conseguir exercer essa carreira? Por exemplo, jogador de futebol, cirurgião plástico talvez, ou qualquer tipo de cirurgião que dependa da habilidade das mãos, né? E talvez quanto mais velho, fique mais complicado para esse profissional. Por exemplo, o profissional de educação física, né? Embora muitos digam que não tem problema, ele não vai conseguir mais dar a quantidade de aulas que ele dava quando ele era jovem. Então, você tem que estar preparado e ter um plano B, né? Eu mesma fiz a educação física e você sabe que a gente chega no topo igualzinho um jogador de futebol, dependendo da profissão. No meu caso, eu era professora de aeróbica, de ginástica. 35 anos você não aguenta mais dar aquela quantidade de aulas. E aí você ganha pelo número de aulas que você dá. Então você tem que pensar em outras coisas, abrir sua própria academia, como eu fiz, virar gerente, diretora, que também foi a minha outra opção. Quer dizer, crescer, buscar uma carreira, talvez dentro da área, como eu fiz com a Les Mills, né? Trabalhei com a Biorritmo, enfim, que seja similar, para que você consiga exercer a sua competência, mas você tem que ter esse segundo talento, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele era da educação física, só que ele se deu tão bem, mas ele tinha um segundo talento que era o amor dele pela astrologia. E hoje, gente, ele trabalha com isso, ele é super renomado astrólogo, viaja pelo mundo todo dando cursos. Enfim, entende o que eu quero dizer? O segundo talento, ele continua ajudando pessoas como quando ele era professor. A minha outra amiga, ela também era profissional de educação física, só que ela falava 5 idiomas. E aí hoje ela é uma professora, uma profissional que dá inglês, espanhol, alemão, francês nas empresas e tá super bem. Então, às vezes, você tem que ter o segundo talento para quando você chega no topo da sua carreira, ou por causa da idade, ou por causa da grana, que você também ame essa segunda carreira e não adianta ficar dando cabeçada achando que essa profissão que você escolheu, você vai até o final da sua vida, até se aposentar. Às vezes não. E você tem que estar realmente preparado para isso e deixar o orgulho de lado. Porque se você ficar cego, você vai ver que você não vai conseguir exercer com a mesma excelência do que talvez quando você se formou, quando você optou por essa carreira. Então, quando eu falo de um plano B, é alguma coisa que continue te realizando, que tenha um fio condutor. O fio condutor da minha carreira hoje, que eu sou neurocoaching, você conhece, trabalho com empresas, trabalho com as pessoas, transformando a vida das pessoas, o fio condutor é o mesmo do que quando eu era professora. Eu continuo transformando a vida das pessoas, continuo falando de bem-estar, continuo falando que a atividade física é importante, continuo falando que a mente é o condutor de tudo isso. Então eu não sei se eu consegui dar um exemplo, mas eu não quero que você seja pego de surpresa quando chegar aos 50 anos, por exemplo. Falar assim, e agora? Para onde eu vou? Entende? Porque aí você já não tem mais o mesmo vigor físico, nem a mesma agilidade mental para dar uma guinada. Isso não quer dizer que não seja possível. Eu só penso que se você começar a se preparar antes, vai ser muito mais fácil quando você chegar lá. Então vem comigo.